Olá, galera, boa noite. Estou na noite, ou bom dia, ou boa tarde para vocês. Vamos aqui, eu, professor Nicolas, vou assumir mais uma aula de matemática com vocês. Hoje eu vou falar a respeito de vocês um pouco, que eu estou assumindo aqui aulas de 7º ano com vocês de matemática, tá? A gente vai falar sobre expressão algébrica, ideia de variável, equação e ideia de incógnita. A gente vai diferenciar e ver o que elas são, tá? Então a aula de hoje pode ser longuinha, tá bom? Mas não tem problema. Então agora a gente vai ver o que é uma expressão algébrica. Vocês conseguem ver aí, ó? Ó, chamamos de expressão algébrica ou expressões algébricas uma expressão que envolve números, letras e operações indicadas entre eles. As letras em uma expressão algébrica representam qualquer número real, são chamadas de incógnitas. Certo? Então ali, ó, a gente vai ver o que são as letras incógnitas, tá bom? Então, vocês entenderam o que é uma expressão algébrica? É uma expressão que envolve números, letras e etc, gente. Que essas letras sempre são indicadas entre elas, tá bom? Sempre por um número real. E essas letras podem ser tanto variáveis, na expressão algébrica a gente vai ver o que é a ideia de variável e o que é a ideia de incógnita, tá? Então elas podem ser chamadas de incógnita. Então agora a gente vai ver o que é a ideia de variável. Vamos ver aqui então, ó, variável. Pegar um outro giz aqui rapidinho. Então, gente, a ideia de variável é uma letra. Mas é uma letra que ela vai representar para a gente qualquer número. Ou seja, variável ela pode variar entre tantos números naturais, negativos, ou seja, inteiros e racionais, tá? Então ela pode variar. Então, por exemplo, aqui o valor do x pode ser 1, pode ser 2 ou pode ser 3. Então ela pode variar. Isso que é a ideia de variável, tá bom? E agora, o que é a ideia de incógnita? Então a gente está diferenciando agora. O que é a ideia de incógnita? A ideia de incógnita é exatamente o contrário de variável. Então, por exemplo, 3 vezes x aqui, que dá igual a 15. É uma equação, a gente já vai ver o que é isso e vamos diferenciar das questões de hábito. Então, ó, aqui o x, ele é uma incógnita. Por quê? Uma incógnita é uma letra que representa apenas um valor numérico. Então, por exemplo, aqui, no caso, o x representa o 5, porque 3 vezes 5 é igual a 15. Mas só o 5. Se eu pôr 3 vezes 4 é 12. Não torna a equação verdadeira, tá? Então, tem que ser 5. Isso que é incógnita. Incógnita é uma letra que representa apenas um valor numérico. E variável é uma letra que representa vários valores numéricos, tanto inteiro, tanto racional, tanto natural, tá bom? Então, vamos lembrar dos conjuntos, tá? Agora, a gente tem que ver aí o que é uma equação, tá bom? Então, a gente vai ver o que é uma equação, ó. Aqui está a definição de equação. Perdão, gente, é que eu tô preparando aí pra vocês pra aparecer certinho, tá bom? Desculpa. Então, ó, aí eu vou preparar aqui, apareceu aqui pra tela aí. Pronto, então, na matemática, uma equação é uma igualdade envolvendo uma ou mais incógnitas. São exemplos de equações as seguintes igualdades. Nesses exemplos, as letras são as incógnitas das equações. As incógnitas de uma equação são números desconhecidos que a gente tem que descobrir. Então, o que é a sentença de equação? O que ela explica? Então, a gente tem que tentar descobrir o valor daquela incógnita. Então, sempre em uma equação, sempre uma letra incógnita. Agora, na expressão algébrica, nós podemos usar tanto incógnita ou tanto variável, mas na expressão algébrica a gente usa mais letras variáveis, certo? Ou lá nos termos das sequências. Sequência a gente vai estudar um pouco mais pra lá, tá? Então, nos termos das sequências, tá bom? Então, é isso aí, tá? Mas qual que é a diferença entre expressão algébrica e equação? A diferença de expressão algébrica é o seguinte, que a expressão algébrica é isso aqui, ó, por exemplo, ó. 3x mais 15.
isso aqui é uma expressão algébrica, 3x mais 15. Mas agora, o que vocês percebem de diferente nessa... Aqui expressão algébrica, aqui equação, ó. O que vocês percebem de diferente? 3x mais 15... Não, desculpa, 3x igual 15. Já é fácil. O que tem de diferente entre expressão algébrica e equação? A equação, como dito ali, é uma equivalência que expressa igualdade entre duas expressões algébricas. E nessa parte aqui a gente chama de primeiro membro da equação. E nessa parte que está o 15 depois da igualdade, a gente chama de segundo membro. Mas agora, se eu tenho, por exemplo, 3x com o sinal de menor que 15, daí já é uma inequação, tá? Então, equação é uma igualdade, por isso só sinal de igual a gente usa na equação. Mas isso a gente vai ver um pouco mais pra frente, tá? Mas qual que é a diferença entre expressão algébrica e equação? Porque a expressão algébrica, ela não expressa igualdade nenhuma, é só o cálculo. Agora, equação, aqui é uma incógnita, e eu expresso igualdade entre duas expressões, entre o primeiro e o segundo membro, tá bom? Essa é a diferença, certo? Do que é uma equação para isso aí. Então, gente, hoje a gente conseguiu ver a expressão algébrica, ideia de variável, e um pouco de equação e incógnita. E na próxima aula, ó, preparei para vocês isso aí. Na próxima aula, na aula número 3, nós veremos um pouco mais, ou seja, nós faremos cálculos de expressões algébricas, tá bom? Então, galera, eu aguardo vocês aí, assim, para a próxima aula, tá bom? Então, foi muito bom assumir mais essa aula com vocês, tá bom? Eu espero que eu consiga assumir a próxima aula com vocês também, tá? Então, é isso aí, então... Nunca esqueça dos títulos, sempre vai estar aí, tá? As aulas, e aí na descrição do vídeo sempre também vai estar o título. E lá no título do vídeo também vai estar esse título da aula. Expressão algébrica, ideia de variável, equação, ideia de incógnita. E na aula 3, próxima aula, iremos fazer cálculos algébricos, ou seja, cálculos de expressões algébricas. Tá bom? Aguardo vocês, galera!